Quando se fala em hermenêutica, que é a arte de pregar, a gente precisa deixar claro que é preciso aproveitar todos os recursos necessários para que tenhamos ferramentas para instrumentalizar a Bíblia Sagrada. É fato que a Bíblia é um documento de fé, um documento judaico-cristão. Acontece que há um abismo enorme entre os primeiros leitores e ouvintes e nós que somos no século XXI. Há um abismo cultural, um abismo histórico, um abismo linguístico, só para que cada um de vocês tenha uma ideia da tarefa árdua que é interpretar a palavra de Deus corretamente. Quando a gente fala em análise cultural, a gente precisa ter um conceito de cultura. E segundo o livro que eu estou adotando, diz que a cultura é um dos fatores de vital importância da interpretação das Escrituras, pois a revelação de Deus foi dada dentro de um contexto cultural. Deus se manifestou na história usando o conhecimento que o povo tinha, e isso vai determinar a eficiência ou o fracasso de alguém quando for interpretar, isto é, quando fazer a hermenêutica, quando colocar a mão na massa. Porque uma coisa é falar sobre interpretação, outra coisa é você ler, entender, interpretar, por sua vez fazer uma aplicação plausível. Mas podemos avançar um pouquinho mais na definição da análise histórico-cultural. O que vem a ser isto? O dicionário da nossa língua portuguesa vai definir a cultura como o complexo de padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais. Além disto, valores materiais transmitidos coletivamente e que são características de uma sociedade. Existem algumas perguntas que podem ser feitas quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, tais como: qual a situação histórica geral com a qual se defrontam o autor e os seus leitores? Falam leitores, mas na verdade, naquele primeiro momento, a maioria deles eram ouvintes, porque não havia facilidade de material como nós temos. Eu tenho aqui uma revista em mãos, eu tenho aqui uma Bíblia, um livro-texto. Eles não tinham acesso a essa literatura tão fácil em nossa época. E, portanto, o material que era produzido era em pouca quantidade, eles levavam até as igrejas, eram lidos perante as pessoas e, por sua vez, havia inclusive cartas circulares que passavam de igreja em igreja e assim por diante. Não era uma coisa tão fácil e acessível quanto hoje, mas a gente precisa fazer essa pergunta. Além disto, qual a situação política, social e econômica da época em que o autor está escrevendo? Alguém pode dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Porque quando o autor escreve, ele escreve com um objetivo. Ele escreve de acordo com uma situação ou circunstância. Ele escreve para pessoas que estão situadas dentro da sociedade e que estão em meio a essas questões levantadas aqui. Um exemplo, quando a gente vai para a cidade de Filipos e toma como o primeiro caso a ser analisado, Filipos era uma cidade muito importante, mas que era uma colônia romana. O imperador da época, o Otávio Augusto, concedeu o quê? Título para as pessoas daquela cidade. Ou seja, aqueles cidadãos, eles eram cidadãos romanos,
apesar daquela cidade ser colônia de Roma. E havia um certo orgulho de viver naquela cidade, de pertencer ao império também. Acontece que o apóstolo Paulo, eu quero ler com vocês a epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que nos diz o seguinte: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que o texto está dizendo? Que por mais que aqueles crentes em Filipe tinham um grande apreço pela cidade, pela sua cidadania, mas tem uma pátria muito melhor, maior em todas as suas dimensões, nos aguardando. Onde? Lá nos céus, com Deus. Um outro caso que podemos analisar, dentro desse aspecto cultural, histórico, é o famoso caso que muitas vezes é citado de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Observe que muitas vezes as pessoas falaram em aulas de EBD, em pregações, dizendo o seguinte: olha, Deus detesta crente frio, e este vai ser rejeitado, e etc e tal. Era uma coisa de louco. Cada um dizia uma bobagem. Mas acontece o seguinte: o texto, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como assim? A gente precisa entender o contexto. Aquela região tinha várias fontes de águas térmicas, inclusive. Não era só apenas água térmica, água quente, mas também água potável, fria. Acontece que, se a gente entender bem, o cidadão que viajava, por exemplo, e quando adentrava naquela região, ele poderia beber água fria, geladinha, ia saciar sua sede, ia poder utilizar para outros fins também. A água morna podia se lavar, banhar-se, teria a sua finalidade. Agora, a água morna, ele não ia beber, ele não ia fazer uso, porque senão, e todo mundo já em algum momento passou por uma situação semelhante a esta, de pegar um copo d'água e a água está morna praticamente, e dá aquela ânsia, a pessoa tem vontade de quê? De vomitar. Aqui o texto bíblico diz que quem dera fosse frio ou quente, e morno causaria vômito, ou seja, daria essa ânsia. Indica, portanto, que se um crente fosse frio ou quente, estaria de bom tamanho, ele só não podia ser morno. Mas lembra do que eu falei com relação a alguns ensinos, algumas pregações? As pessoas não fazem uso da cultura, desse elemento cultural, e ignora por isso, e faz o quê? E diz que o crente frio vai ser rejeitado, Deus vai deixar de lado. Não tem nada a ver. Aquele frio, vou dizer assim, é algo que tem proveito. A água quente, de igual modo. Agora, a morna, essa não. Essa realmente não vai ter nenhuma valia. É isto que o texto está dizendo. Vamos agora falar sobre o contexto religioso e algumas questões relacionadas. Vejamos. Havia alguns costumes, como o Corban, é mencionado lá no capítulo 7 de Marcos, no Evangelho. E o Corban foi censurado por quem? Por Cristo Jesus.
Era um costume judaico que, quando alguém vivo fazia um voto, ele consagrava todos os seus bens ao tesouro do templo, dedicava tudo a Deus, entregava ao templo, à religião. Acontece que isso era possível, ter os bens daquele homem quando ele morresse. A pergunta é: como é que ficava os seus pais, quem sabe filhos, a mulher, algum parente que dependesse dele de uma forma direta? Como é que ficava os seus? Ia ficar desprovido, ia ficar realmente sem nenhum tipo de proteção, de segurança. O que o texto está mostrando é que Jesus foi contra isto. Por causa de quê? A gente precisa ler Êxodo, capítulo 20, versículo 12, para entender o que o texto tem a ver e relaciona-se perfeitamente com a rejeição de Jesus em relação àquele costume, o chamado Corban. No capítulo 20, versículo 16, digo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pegar todos os seus bens, tudo aquilo que você conquistou em vida, e entregar à religião, ou de repente ao governo, ou ainda nos dias de hoje a alguma instituição filantrópica, mas deixar os consanguíneos desprovidos na penúria, é realmente algo que não é aprovado por Deus, e não é à toa que Jesus foi contrário a este costume. Podemos agora analisar o texto bíblico, e quando a gente vai para a Bíblia, a gente analisa considerando que o contexto cultural. Quem foi o autor da carta ou do livro? A pergunta é importante. Às vezes, como em Romanos, vou fazer a leitura desse primeiro versículo aqui, para que você se situe e entenda o que eu estou dizendo. Na carta aos Romanos, começa da seguinte maneira: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Fica claro que Paulo é o autor, mas nem todo livro ou toda carta tem a autoria, e é possível descobrir o autor, e quando a gente descobre o autor, a gente acaba descobrindo os seus destinatários, aquelas pessoas que foram dirigidas daquela mensagem textual. Em muitas cartas, outras nos são desconhecidas, como a carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós não sabemos, mas nós ficamos com a mensagem e vamos vendo no texto os destinatários. Quem são? São homens judeus, portanto religiosos, pessoas que eram judeus convertidos, e assim por diante. A gente vai tendo uma noção. Precisamos saber quem é o autor, os seus destinatários. Em alguns casos isto é possível, na maioria deles, em outros não, mas nos apeguemos aqui à mensagem. Qual o conteúdo, o teor, isto que nos importa quando o mensageiro não é, o autor não é identificado. Outra coisa que a gente pode ver aqui, no tocante ao ambiente do autor e a sua experiência espiritual. Vejamos,
Por que Salomão, que foi o autor de Eclesiastes, igualou o homem aos animais no capítulo 3, versículo 19? Vamos nos reportar lá no Antigo Testamento, Eclesiastes 3, versículo 19. Diz assim: o que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. A gente precisa entender o contexto. Havia algumas situações difíceis e o homem ele se envolve com tantas coisas, mas no fim da vida, o animal, que é um ser vivo, assim como o homem, que também é um ser vivo, quando ambos morrem, vão todos, ou os dois vão para o pó. Não vai haver diferença alguma. Não há diferença quando morre para o bruto, isto é, para o animal, ou para o homem. Esta análise é feita dentro de um contexto. Quando o autor de Eclesiastes estava redigindo e recebendo essa palavra da parte de Deus, essa revelação, ele concebia que havia dois reinos, dois mundos. O mundo que é esse plano superior, o reino de Deus, e o reino da terra ou na terra. Não é à toa que ele menciona logo no começo de Eclesiastes, falando sobre tudo que é feito debaixo do sol. Quando ele menciona debaixo do sol, debaixo da terra, está se referindo a esse plano físico, esse plano aqui, físico, aqui. Mas ele tinha uma visão ou uma perspectiva que ele via dois planos, o celestial e o físico, o celeste e o humano. E quando ele analisa isto, sabe o que acontece? Ele passa a observar. Dentro de uma perspectiva, digamos assim, celestial, ele começa a observar as coisas e ele se dá conta que aqui as coisas vão acabar. O homem morreu, finda-se tudo. Nesse sentido, não há diferença alguma com os animais. É importante salientar que no Antigo Testamento a ideia de ressurreição, de eternidade, não era algo assim escancarado, todo mundo tinha conhecimento. Foi um desenvolvimento no decorrer dos tempos. A noção de ressurreição, que foi rejeitada pelos saduceus, foi rejeitada em parte porque tinha poucos textos que falavam sobre a ressurreição após a morte. Não era algo assim que em todo lugar pipocava, ou seja, surgia, várias passagens, nada disto. Era algo realmente que tinha pouca luz sobre o assunto. Acontece que depois, entendendo que a revelação de Deus é progressiva, vai jogando mais luz lá na frente a esse entendimento e o conceito então é ampliado, o entendimento aumentado, mas até então não era tão fácil assim. E a gente vê uma análise humana do autor, mas não deixando de ter em mente ou em vista o outro reino, o reino de Deus, assim como ele estava observando o reino dos homens, ou o reino na terra. Quando ele observa o reino dos homens, diante de tantas coisas acontecendo, ele fica o quê? Observando. Para nisso? Não.
ele observa, mas ao mesmo tempo ele tem fé em Deus, fé no eterno, e é nesse Deus que ele se agarra e ele se alegra em Deus, porque não obstante a tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos, porque ele estava vendo, ele estava observando, mas ainda assim ele podia ter fé na pessoa certa, na pessoa santa de Deus. Precisamos compreender esses elementos. Uma outra pergunta: para quem o autor estava escrevendo? Para crentes? Para não crentes? Para religiosos? Nós temos a informação de que Mateus escreveu para os judeus. O autor, que nós não sabemos quem é, de Hebreus, escreveu para os hebreus. Marcos, salvo engano, escreveu para os romanos. E assim por diante. Quem escreveu? Para quem, melhor dizendo, escreveu? Precisamos ver isso direitinho aonde? Na Bíblia Sagrada. Nós estamos caminhando para o contexto imediato, porque precisa ser analisado nessa interpretação, e eu quero salientar a importância desse contexto imediato. Nós temos o exemplo de Mateus capítulo 20, Mateus 12, versículo 22. Vamos olhar, vamos manusear a Bíblia. Capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. Olha só o que aconteceu com esse endemoniado, essa pessoa que estava até então endemoniada. Era cega e muda, e como agravante havia seres malignos ou espíritos imundos dentro dele, controlando a mente, exercendo todo o controle sobre o seu ser. No capítulo 12, 31, nós vamos observar que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qual é o contexto da blasfêmia do Espírito Santo? Se a gente observar os versículos 24, porque os fariseus estavam atribuindo a Jesus a obra de Beelzebul. Se observarmos os versículos 25, 27, também o versículo 29, a gente vai compreender que naquele contexto ali que Jesus está narrando, que está devidamente registrado em Mateus, por exemplo, era atribuir a Jesus, de uma forma deliberada, consciente, a Satanás. Aquele homem estava endemoniado, ele foi liberto, ele era cego e mudo, diz o texto bíblico, cego e mudo. E o que Jesus fez? O curou. Aí aparecem pessoas que não tinham dúvidas, elas não tinham assim alguma coisa que deixava eles um tanto apreensivos. Não. As pessoas que se referem aqui tratam-se de pessoas que sabiam que aquilo era uma manifestação de Deus, mas ainda assim fazia questão de atribuir a quem? A Satanás. Uma pessoa que chega a esse nível não tem salvação, no sentido de que ela não vai se arrepender.
não vai se arrepender, não é porque Deus não quer que ela não se arrependa, não é isto. Não é porque a igreja não deseja que ela se arrependa. É que ela chegou a um estágio tão crônico, tão difícil. A sua mente está totalmente cauterizada pelo pecado, já domina todo o seu ser, de modo que ele ama o pecado, ele ama a obra da carne, ele ama o mundo, e não há nenhuma possibilidade na mentalidade dele de abrir mão destas coisas, desse amor, em relação à pessoa de Deus. Não é sequer cogitado, devido a essa mente cauterizada. O autor aqui do livro, ele vai dizer o seguinte: quem atribui conscientemente a Satanás uma obra que é do Espírito Santo, e isso com convicção de que a obra não é de Satanás, com certeza não se arrependerá do pecado que está cometendo, por conta de tudo isso que eu mencionei aqui agora há pouco. Esta é uma maneira de você tentar compreender um pouquinho a Bíblia dentro dessa análise histórico-cultural. A minha proposta é fazer com que você tenha essa base na teologia, a fim de dar os seus primeiros passos nesse meio hermenêutico, isto é, em meio à interpretação, utilizando os princípios, as normas, as regras, melhor dizendo, os conjuntos das leis ou regras que são estabelecidos. Se a gente analisar a Bíblia como um livro sagrado, sim, mas que foi redigido em linguagem humana, que contém vários estilos literários, que tem gêneros específicos que precisam ser interpretados e entendidos utilizando de princípios de interpretação própria. Se você quiser interpretar um livro profético ou de profecia, existem algumas regras, alguns métodos para que você chegue a um resultado satisfatório. O mesmo se aplica a um livro de poesia, como Salmos, a um livro de sabedoria sapiencial, como de Provérbios. Enfim, para cada livro ou carta, você precisa, primeiro, identificar um gênero literário, e a partir daí você vai considerando as figuras de linguagens, quando é literal, quando é figurado. Você vai também atentar para essa análise histórico-cultural. Tudo isto por causa desse distanciamento que somente do Novo Testamento temos mais de 2000 anos. Que distância! Se coisas mais próximas da gente, século passado e outros mais, nós temos dificuldade de compreender, de entender, e sequer temos informações suficientes, quanto mais quando se refere a mais de 2000 anos, considerando apenas o Novo Testamento, sem falar o Antigo. Por isso, se dedique à hermenêutica, que é a arte de pregar, e que você possa realmente fazer com que a sua vida dê uma guinada para melhor. Eu disse que eu tinha uma mania, quando era adolescente e jovem, de fazer o seguinte: eu pegava a Bíblia, abria, colocava o dedo e aplicava a minha vida. Fiz isto muitas vezes. Deus foi tão misericordioso comigo que ainda assim falou no coração várias vezes através de sua palavra. Acontece que a mesma misericórdia
fez com que eu entendesse que para entender o sentido real, o propósito do livro e fazer uma aplicação realmente dentro da razoabilidade, nada de coisa absurda, nada de coisa esquisita, dentro da plausibilidade, a gente precisa ler, entender, isto é, interpretar, para depois fazer a aplicação. Esse é o meu desejo contigo também, que você aplique o que você acabou de ouvir aqui da melhor maneira possível, e certamente a sua mente vai ser cada vez dilatada, de modo que você possa compreender quem de fato Deus é e saber que o conhecimento de Deus também pode ser o que? Aumentado. Que assim seja, para a honra e glória de Deus, para o devido entendimento da palavra de Deus, mas também para que a gente entenda a mensagem divina. Amém.